Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 9, versos 1, 2 e 3. O título do capítulo: O Senhor encarna como Mohini Murti. Shri Shuka Uvacha Tenyonyato Surapatram Harantas Tyakta Sauhrida Kshipanto Dasya Dharmana Hayantim Dadrishu Striyam. Shri Shuka Uvacha, Shri Shukadeva Goswami disse: os demônios Anyonyata, entre si, Asura, os demônios Patram, o recipiente de néctar, Haranta, agarrando uns dos outros, Tyakta Sauhrida, ficaram inimigos uns dos outros, Shipanta, às vezes largando, Dasyu Dharmana, às vezes arrancando como ladrões, Ayantim, adiantando-se, Dadrishu, viram, Striyam, uma belíssima mulher atraente. A tradução é a seguinte: Shukadeva Goswami disse: em seguida, os demônios ficaram inimigos uns dos outros, largando e agarrando o recipiente de néctar, eles destruíram seus laços de amizade. Neste ínterim, avistaram uma belíssima jovem vindo em sua direção. Ao verem a bela mulher, os demônios disseram: oh, quão maravilhosa é a sua beleza, quão maravilhoso o brilho do seu corpo e quão maravilhosa a beleza de sua idade juvenil. Falando dessa maneira, eles rapidamente abordaram-na, cheios de desejos luxuriosos de desfrutá-la, e começaram a fazer-lhe muitas perguntas. Ó garota maravilhosamente bela, teus olhos são tão belos que parecem as pétalas de uma flor de lótus. Quem és? De onde vens? Com que objetivo vieste até aqui e a quem pertences? Ó pessoa de coxas extraordinariamente belas, nossas mentes estão ficando agitadas pelo simples fato de te vermos. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Os demônios perguntaram à garota maravilhosamente bela: a quem pertences? Supõe-se que a mulher pertença ao seu pai antes do casamento, ao seu esposo após o casamento e aos seus filhos crescidos quando ela atingir a velhice. Com relação a esta pergunta, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura diz que a pergunta a quem pertences significa de quem és filha, uma vez que os demônios puderam perceber que a bela garota ainda era solteira, todos desejavam casar-se com ela. Foi por isso que eles perguntaram: de quem és filha? Então aqui temos um tema muito interessante. Ontem nós lemos todo o capítulo, o resumo de todo o capítulo, e hoje estamos lendo o padrão comum, assim, nosso, até um significado de Prabhupada. Quem está falando é Shukadeva Goswami, está relatando a disputa entre dois bandos, o bando dos semideuses e o bando dos demônios, que nessa disputa se posicionaram em dualidade, um grupo de um lado, um grupo do outro. Os demônios, entretanto, já estavam brigando entre si por causa do néctar. Eles haviam arrebatado o néctar das mãos de Dhanvantari, que saiu do oceano de leite. Então eles arrebataram e depois um tomava do outro. Como da mesma forma que eles arrebataram da encarnação de Krishna, que trouxe o néctar da imortalidade, eles arrebatavam uns dos outros. Tudo isso tem muita explicação da psicologia humana, a psicologia da disputa, da avareza, da cobiça. Isso tem muitas explicações. E nós podemos lembrar como o Prabhupada nos aconselhou a trabalharmos cooperativamente.
Mas em geral é assim mesmo. Quando nós temos um desejo muito intenso de desfrutar de algo, e mesmo estando em grupo, nós nos unimos e tomamos e conquistamos aquilo. E depois que conquistamos aquilo, então nós queremos desfrutar individualmente. Aí começamos a brigar uns com os outros. Então, Prabhupada nos aconselhou a cooperarmos entre nós, uns com os outros. E cooperação significa que às vezes nós temos que ceder e às vezes nós temos que tomar uma atitude para poder defender os interesses do nosso grupo, né? No caso da ISKCON, a instituição, de defender os interesses de Prabhupada. E às vezes temos que ceder para algumas pessoas que não estão pensando da mesma maneira que nós. O importante nisso tudo é que dentro da ISKCON a missão de Prabhupada esteja garantida. Aqui é um pouco diferente, porque na ISKCON nós não temos demônios e semideuses, nós temos simples seres humanos, todos eles com o demônio dentro do coração, porque na era de Kali é assim, os demônios entram e vivem dentro do nosso coração. Houve uma época que eles viviam em universos diferentes, depois eles passaram a viver no mesmo planeta e agora eles vivem dentro do nosso coração. Demônio e devoto vivem dentro do nosso coração. Os desejos malévolos vivem dentro do nosso coração junto com os desejos de santidade. Ambos vivem dentro do nosso coração. Então, a nossa luta é interna. Essa luta externa aqui é apenas um reflexo da luta interna. A luta interna que nós lutamos, né? A luta que nós desempenhamos é mais importante que a luta externa. Se nós conquistamos a nossa integridade, a nossa identidade e com dignidade nós nos posicionamos internamente, então externamente isso será percebido e outros poderão imitar o mesmo tipo de comportamento e outros poderão perguntar como fazer para ser assim e começar a criar uma rede de pessoas de bom comportamento. Esse deve ser a nossa linha dentro da ISKCON para cooperação, como o Prabhupada fala. Mas voltando aqui ao tema, nós vemos que esses dois bandos inimigos agora têm um desafio, porque apareceu uma mulher belíssima e que nós sabemos que é a encarnação da Suprema Personalidade de Deus, é Deus na forma feminina. Então imagine, se ele é a fonte de toda beleza, de toda riqueza, de toda opulência, né? De todas as opulências, imagine agora uma mulher com todas as opulências aparecendo num ambiente inteiramente masculino e machista. Imagine, que contemplação. Aqui é uma figura histórica, então nós podemos tirar lições tanto para homens como para mulheres, mas aqui é um evento histórico. É um evento em que realmente aparece uma mulher no meio de homens brigando por um objetivo. Então, quando ela aparece, os demônios ficam encantados e atirados, né, vão à conquista. Nós vemos aqui que eles começam a abordá-la, né? Talvez o que eles estão dizendo aqui hoje em dia fosse considerado assédio sexual, né? Porque eles começam a descrever o corpo dela, e talvez isso pudesse ser considerado assédio sexual. E mesmo porque eles dizem que as mentes deles estão agitadas pelo simples fato de te vermos. Então, nessa situação, sem saber, eles estão abordando ela e coletivamente eles estão
desejando ela. Naturalmente que depois que eles conquistassem, da mesma forma que eles brigaram pelo néctar, eles brigariam por ela, para ficar só com um deles. Tem uma história que é pouco conhecida. Houve uma época em que dois demônios, irmãos gêmeos, nasceram nesse planeta. Vejam bem, não vou falar de Hiranyaksha e Hiranyakashipu não, tá? 2 irmãos gêmeos nasceram nesse planeta e só aprontavam. Aprontavam muito. Sabe o que é aprontar? Não. Eles disturbavam a sociedade. Então, eles perturbavam demais a sociedade. E os semideuses viram que todas as organizações cósmicas estavam sendo abaladas pela força desses demônios. Então eles foram até Brahma e disseram: Senhor Brahma, nós queremos vencer esses demônios porque eles estão perturbando, mas nós soubemos que eles fizeram muitas austeridades e que o Senhor deu a eles a bênção de ser invencíveis. E como nós podemos vencê-los se o Senhor deu a bênção de serem invencíveis? Então o Senhor Brahma disse: então eles estão perturbando, assim, vocês estão... Tudo bem, não se preocupem não. Eu vou criar uma personalidade que vai chegar no meio ambiente deles e vai fazer um brigar com o outro. E aí criou uma mulher muito bonita. E como eles tinham mentalidade demoníaca mesmo, eles se aproximaram dela para conquistá-la e os dois queriam conquistá-la. Então eles brigaram e se mataram um ao outro. Então eles eram invencíveis por outros, mas não eram invencíveis entre si. Então eles se mataram e assim Brahma deu a solução e os semideuses se livraram daqueles 2 demônios irmãos gêmeos por causa da disputa por uma mulher. Então aqui também aparece uma mulher, só que esta mulher é a suprema personalidade de Deus. E vai atuar, se encantar por essa mulher é uma virtude, não é um defeito, porque é se encantar pela beleza de Krishna. Então, embora eles estejam aqui luxuriosos, etc., criando uma relação contaminada com a suprema personalidade de Deus, eles estão contemplando a suprema personalidade de Deus. Isso é positivo, né? Apesar deles estarem com uma atitude sensual, isso é positivo. De certa forma, é positivo. Então, o que acontece? Eles abordam as meninas, a menina, e descrevem o corpo dela, mas eles perguntam: a quem pertences? Para nós isso é bem chocante, porque na nossa cultura nós fazemos um esforço para vencer uma tradição abusiva que vem desde séculos de considerar a mulher como um objeto. Então aqui, quando ele diz a quem pertences, então ele está se admitindo que a mulher é um objeto e que por isso ela pertence a alguém. Então eles querem saber quem é essa pessoa para ou matar essa pessoa e ficar com ela, ou pedir permissão a essa pessoa para ficar com ela. Mas aí Prabhupada vai explicar e ele diz: os demônios perguntaram à garota maravilhosamente bela: a quem pertences? Aí diz: supõe-se que a mulher pertence ao seu pai antes do casamento. É bem interessante a expressão que Prabhupada está usando, supõe-se. Então Prabhupada não está dizendo definitivamente que a mulher pertence, supõe-se, e porque Prabhupada quer dizer agora, vai dar a autoridade dos Vedas. Os Vedas dizem isso, que a mulher deve ser protegida pelo pai na infância, pelo marido na juventude e pelos filhos na velhice.
que a mulher nunca deve ser independente. Então, essa característica de que a mulher não deve ser independente justifica hoje em dia a delegacia da mulher. Por que tem uma delegacia da mulher e não tem a delegacia do homem? Porque a mulher precisa ser protegida e o homem é a... Desculpa, qual é essa palavra delegacia? Policía. No, como el Ministerio de la Mujer. Sí, que el Ministerio de las Mujeres, que es administrado por una unidad de la policía con una autoridad femenina que es una jueza y que es también policial, ¿entiende? Tiene las dos funciones. Então, assim, justifica a delegacia da mulher, porque a mulher tem uma certa fragilidade, que é a fragilidade de receber no seu corpo, de forma passiva, pelo menos fisicamente passiva, a relação sexual. Então é a mulher que recebe dentro do próprio corpo dela o corpo masculino. Então isso torna a mulher mais frágil e é no corpo dela que nasce, que concebe uma criança. Então, por causa disso tudo, a mulher tem uma determinada fragilidade, muito embora o termo sexo frágil já caiu de moda e está bem demonstrado que não é tão frágil assim. Então, ainda assim, ela tem uma fragilidade que exige proteção. Numa sociedade não civilizada, incivilizada, onde o desejo sexual e a força física predominam, a mulher se torna uma presa fácil para pessoas brutas. Então, por isso, a mulher precisa ser protegida. A principal razão da proteção da mulher é essa. A segunda razão, naturalmente, é de afetividade, do ambiente social e tudo, mas a principal razão é essa, exatamente a fragilidade diante da brutalidade do homem incivilizado. É claro que entre homens civilizados, como membros de familiares, por exemplo, a mulher tem toda a liberdade. E a proteção do pai não é deixar a filha do lado dele o tempo inteiro. Ela interage com os tios, ela interage com os primos, ela interage com toda pessoa. Isso na cultura védica desde sempre. Então, a proteção não é uma proteção absurda, limitante. Para nós é limitante. Na nossa cultura é uma proteção que parece limitante. Então, mas o tema que olhem Prabhupada preocupado com a interpretação do que está acontecendo aqui. Ele diz, supõe-se, e depois ele vai explicar. Vishwanatha Chakravarti diz que a pergunta a quem pertences significa de quem és filha. Então Prabhupada vai dizer, olhem a diferença cultural. Vishwanatha Chakravarti já se preocupou em explicar que considerar a mulher como um mero objeto não é correto, porque o que significa, a expressão significa de quem és filha. E qualquer mulher tem um pai. Qualquer mulher tem um pai. Qualquer homem tem um pai. Qualquer mulher tem um pai. No caso de um homem contemplando uma mulher, seja com que ideia for, ele vai perguntar quem é o pai. Se for para casar, ele vai querer se aproximar do pai para pedir permissão. Se for para desfrutar, ele vai ver se o pai é mais forte do que ele, se é bravo, se não é. E para poder. Então essa é a relação aqui. De quem és filha, explica Vishwanatha Chakravarti. E isso cai o mito de a mulher ser protegida por não ser suficientemente capaz de cuidar-se de si mesma. Então, isso é muito interessante. A gente pode compreender isso dessa maneira. Então, aqui, de quem és filha? Aí, Prabhupada continua dizendo, uma vez que os demônios puderam perceber que a bela garota ainda era solteira,
todos desejavam casar-se com ela. Então, mesmo os demônios estavam fazendo planos para o matrimônio, para o casamento, né? Foi por isso que eles perguntaram: de quem és filha? É bem interessante observar aqui, esse é um significado muito bom para quem julga mal Prabhupada como machista ou alguma coisa assim. Porque aqui ele está preocupado com o tema, nessa época que Prabhupada escreveu, ele não entrou em tantos detalhes como eu estou tentando entrar agora, porque o assunto estava apenas começando. Do feminismo estava apenas começando. A conscientização da opressão da mulher estava apenas começando. E agora não, agora existe uma conscientização com metodologias, com tecnologias, inclusive, para proteger a mulher, como estamos vendo com a Delegacia da Mulher, etc. No nosso movimento, nós temos o Ministério das Mulheres a nível internacional e temos a Secretaria da Mulher a nível nacional e podemos ter comissões da mulher a nível local. Ainda não temos, que eu saiba, ainda não temos em nenhum lugar uma comissão da mulher, mas esse é um tema, portanto, bastante delicado e aqui chegamos a uma compreensão que Prabhupada muito cuidadosamente apresenta o Acharya Vishwanatha Chakravarti Thakura como explicando o significado da expressão. Vishwanatha Chakravarti tem uma característica. As explicações de Vishwanatha Chakravarti são muito a nível da psicologia védica. No Bhagavad Gita, por exemplo, todas as explicações dele do Bhagavad Gita, ele explica os nomes que Krishna pelos quais Krishna é tratado por Arjuna, ele explica os nomes pelos quais Arjuna é tratado por Krishna. Ele explica várias situações, ele parafraseia muitas situações do Bhagavad Gita a nível da psicologia védica, a nível da raça de Krishna com Arjuna, a nível do humor entre eles. Então aqui ele está fazendo algo parecido, tentando explicar. Esse significado se torna muito importante. Então, de fato, a mulher precisa ser protegida. Ela precisa ser protegida por uma sociedade respeitosa, uma sociedade onde se reconheça o valor da mulher, a integridade da mulher e o desejo da mulher. Nenhuma mulher quer ser estuprada, nenhuma mulher quer ser violada, e nenhuma mulher quer ser humilhada assim, publicamente. Nenhuma mulher quer se submeter a essa situação. Então, para que ela não seja sujeita a essa situação por homens incivilizados e às vezes por mulheres, outras mulheres incivilizadas e incultas, etc., então a mulher precisa estar protegida pelo âmbito da família. Observem que aqui é a família, então é a atribuição dos membros masculinos da família proteger a mulher. Então, em última análise, quem protege a mulher é a família, é o conceito de família. Esse conceito de família não protege apenas a mulher, protege também o homem. Mas no aspecto físico, da integridade física, é preciso proteger a mulher de cair nas mãos de homens que são tarados, né? Que são incivilizados. Bom, é isso aí. Esse é o tema. Um dos temas bem difíceis, né, para a gente poder explicar, porque a gente já tem tantos mitos e já tem tantos preconceitos e já tem tantas informações modernas também, que a gente não sabe ajustar todas essas informações e todos esses mitos que a gente já vive aqui. Mas agora Prabhupada citou Vishwanatha Chakravarti para a gente se guiar e compreender melhor. Muito obrigado, todas as glórias do Srila Prabhupada.